Tá, joia. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu te desligar um negócio aqui do computador. Na enfermagem, iniciando falando um pouco sobre mim. Sou enfermeira da clínica cirúrgica, do HRG, preceptora nesse campo. Na minha trajetória de formação, sou formada na Universidade Federal de Goiás, UFG, tenho especialização na FEPEX, Saúde da Família e Comunidade, na Unileia em Dermatologia, além da habilitação médico-cirúrgica de formação pela graduação. Tenho licenciatura, uma coisa que me chama a atenção é a necessidade constante de atualização. Na enfermagem, o conhecimento é a base que sustenta a excelência no cuidado ao paciente e contribui para os avanços significativos na prática profissional. Que possamos juntos valorizar, buscar incessantemente o aprimoramento do saber, fortalecendo assim nossa capacidade de proporcionar cuidado de qualidade. Nossa aula de hoje vai ser sobre a farmacologia da dor. Pode passar o slide. Nesses slides, podemos ver, né, a escada analgésica da dor, dividida em dor leve, moderada e forte. Essa escada é a mesma da OMS, mas para uma melhor compreensão, a escada analgésica da OMS sugere a organização e a padronização do tratamento analgésico da dor, baseada em uma escada de 3 degraus de acordo com a intensidade de dor que o paciente apresenta. O primeiro degrau, ele recomenda o uso de medicamentos analgésicos simples e anti-inflamatórios, coadjuvante para dor fraca. O segundo degrau, ele sugere opioides fracos, que podem ser associados ao analgésico simples ou anti-inflamatório. Do primeiro degrau, para dores moderadas. O terceiro degrau, ele consta os opioides fortes, associado ou não aos analgésicos simples ou anti-inflamatório para dores fortes. Os adjuvantes ou coadjuvantes podem ser usados nos 3 degraus de escada. A escada de 3 degraus indica classe de medicamento e não fármacos específicos, proporcionando ao médico flexibilidade e possibilidade de adaptação de acordo com as particularidades do seu paciente. A associação de opioides fortes com opioides fracos é evitada devido ao risco de potencializar efeitos colaterais. No hospital, a gente pode, então, imaginar, por exemplo, opioide fraco, como tramadol, com opioide forte, com a morfina. Então, esses fármacos devem ser evitados, né? Devido ao risco de potencializar os efeitos colaterais, como a sedação excessiva, depressão respiratórias e outros efeitos adversos. Essa combinação pode aumentar significativamente o período de toxicidade, tornando-se uma prática de alto risco na administração de analgésico opioide. O manejo cuidadoso é individualizado dos opioides sob supervisão é essencial para evitar as complicações e garantir a segurança do paciente. Próximo slide. A escada da OMS, né? Não é diferente da anterior, né? Mas lembrando que os fármacos são preconizados conforme a dor pelo OMS, então essa escada ela serve para qualquer país do mundo, é uma patronização. Existem alguns princípios da escala analgésica da OMS, né? O primeiro é pela escada, que fala assim: para dores agudas, usar a escada conforme descendente. Por exemplo, usar do terceiro ao segundo degrau nos primeiros dias de hospitalização ou pós-cirurgia, procedimento doloroso de acordo com a escada de mensuração da dor, associada às técnicas de analgesia ou anestesia regional, em princípio de analgesia multimodal.
Nos dias, alguém está falando alguma coisa? Então, vamos continuar. Nos dias subsequentes ao trauma tecidual, desce a escala analgésica da OMS. Então, o paciente operou, então começa, né, o opioide forte, dependendo da dor, né, as cirurgias mais complexas, mais com opioide forte, depois passa para opioide fraco e assim vai para não opioide com AINES, analgésico simples e adjuvantes, tá? Para as dores crônicas, ao contrário, inicia-se primeiro o degrau para dor fracas, quando não ocorrer alívio da dor de intensidade leve a moderada, para o segundo grau, quando essa combinação é insuficiente, deve-se substituir opioide fraco por um forte. Somente um medicamento de cada categoria deve ser usado por vez. Os medicação coadjuvante deve ser associado em todos os degraus da escada, de acordo com as indicações específicas. Esses adjuvantes podem ser os antidepressivos, ou anticonvulsivantes, neurolépticos, bisfosfonado ou corticoides. O segundo princípio, o segundo princípio da escada da dor é via oral, né? Ou seja, devem ser administrados de preferência por via oral. De preferência por via oral, tá? O terceiro fala sobre intervalos fixos. Os analgésicos devem ser administrados em intervalos regulares de tempo. A dose subsequente precisa ser administrada antes que o efeito da dose anterior tenha terminado, por isso que no hospital, às vezes, vocês podem ver dipirona de 4 em 4 horas, tramadol de 6 em 6 horas, pelo intervalo, esse intervalo menor, porque precisa ser respeitado esse efeito antes que a dose tenha ser terminada. A dose do analgésico precisa ser condicionada à dor do paciente. Ou seja, se é um paciente que a dor dele vai ser grande, o médico já sabe, dependendo do tipo de cirurgia, então ele já vai iniciar com dipirona 4x4, tramadol de 6 em 6, em vez de 8 em 8. Ou seja, inicia com dose pequena, sendo progressivamente aumentada até que ele receba o alívio completo. Ele não deve prescrever no regime se necessário. O quarto, a individualização, né? A dose correta dos opioides é a que causa alívio da dor com um mínimo de efeito adverso. Ou seja, individualização, cada paciente é de um jeito, se a analgesia é insuficiente, o paciente deve ser reavaliado, deve ser subir o degrau da escala analgésica e não prescrever da mesma categoria. O quinto princípio é atenção aos detalhes, né? Aos detalhes, basicamente, vamos falar que são os efeitos adversos, tratar os efeitos adversos, como administração de antiemético, caso o paciente com vômito, laxantes, caso o paciente tenha intestino preso, anticoagulante, caso seja um anti-inflamatório que inibe a parte da anticoagulação, né? E protetores gás também, se for anti-inflamatório, que corrói o estômago, né? Então, esses são os princípios da escada da dor da OMS. Próximo slide. Então, AINES, né? Como o nome AI significa anti-inflamatório, N de não e S de esteroidais. Aí tá assim, inflamação, dor, febre. O que significa isso? Significa que para ser um AINES necessita
tratar a dor, tratar a febre e ser anti-inflamatório. Se não tiver tratando dor, febre, inflamação, não é considerado o anti-inflamatório esteroidal. Né? Os AINES são frequentemente prescritos para tratar condições de artrite, dor muscular, dor menstrual, inflamações. Então, é importante notar que esse medicamento pode ter efeitos colaterais. Úlcera, irritação estomacal e outro supervisionado por um profissional de saúde. Próximo slide. Essa aí é a cascata do ácido araquidônico, que é uma série de reações bioquímicas que envolve o metabolismo do ácido araquidônico, né, que é um ácido graxo poliinsaturado encontrado nas membranas celulares. A cascata é mediada por enzimas, especialmente a ciclooxigenase, a COX, né, e as lipogenases, as LOX. Vou simplificar os principais passos, né? Primeiro, a liberação do ácido araquidônico. Ele é liberado a partir da membrana celular, geralmente por uma ação de uma enzima chamada fosfolipase A2, em resposta a estímulo como inflamação. A ciclooxigenase, o ácido araquidônico pode ter duas vias principais, uma delas é a conversão da COX, resultando na produção de prostaglandina. Existem 3 isoformas principais da COX, que é COX-1, COX-2, COX-3. A COX-3 não sabe direito sobre ela, né? Então, vamos falar aqui sobre a COX-1 e 2, que elas desempenham papéis diferentes no corpo. A COX-1 geralmente está envolvida em processos fisiológicos. Pode mudar o slide, né? Aqui vamos falar sobre a COX-1, né? Que ela geralmente está envolvida em processos fisiológicos normais, como a manutenção e integridade do revestimento do estômago, e a COX-2, que é principalmente a resposta de estímulo inflamatório, está associado à produção de prostaglandina e contribui para a inflamação da dor. Pode voltar anterior de novo? Tem as lipogenases, que são as LOX, né, que é outra via do ácido araquidônico, que é a conversão pela LOX, levando à formação de leucotrienos, e pode desempenhar o papel em condições de asma. Ambas essas vias, né, tanto a COX como a LOX, produzem mediadores lipídicos, são chamados licosanoides, que são importantes para a regulação da inflamação, para a resposta imunológica e para processo fisiológico. O equilíbrio adequado nessa cascata do ácido araquidônico ele é crucial para manter a homeostase do organismo. O uso de medicamento como os AINES, muitas vezes, visa modular essa cascata para aliviar a dor e a inflamação. Pode passar de novo. Bom, a produção, né, desses metabólicos do ácido araquidônico, né, pode ser feita através essa via, a ciclooxigenase e a lipoxigenase, como a gente já viu, né? Só que nesse momento a gente vai pegar aquela parte do slide anterior e vai jogar só para o ciclo da ciclooxigenase, porque é aqui que os anti-inflamatórios vão atuar, nessa via de ciclooxigenase. Bom, envolve duas formas, que é a COX-1 e a COX-2, e são responsáveis pela síntese de prostaglandina, tromboxetona e prostaciclinas. As prostaglandinas, ela tem algumas formas, né?
A gente pode falar de prostaglandina 2, que é o principal metabólico da via da ciclooxigenase, que é nos mastócitos, em conjunto com a PGE2, a PGF2-alfa, que distribui mais amplamente, causa vasodilatação e potencializa a formação de edema. As prostaglandinas, além de promover a vasodilatação, também são envolvidas na patogenia da dor e febre da inflamação. A prostaglandina 2, ela aumenta a sensibilização da dor e uma variedade de outros estímulos interage com a citocina, pode causar febre. As prostaglandinas sensibilizam os nossos receptores e causam hiperalgia e estimulam o centro do hipotálamo de regulação de dor. As prostaglandina I2, né, também conhecido como prostaciclina, ela predomina no endotélio vascular, ela atua na vasodilatação e na inibição da adesividade plaquetária. Já os tromboxano A2, predominante na plaqueta, causa efeito contrário na vasoconstricção e agregação plaquetária. A gente vai estar falando um pouco como mecanismo de ação e agressão, né? A COX-1, como ela é uma enzima constitutiva, o que significa que ela é produzida de forma constante no organismo. Ela desempenha um papel fundamental na síntese de prostaglandina. Essas substâncias são envolvidas em várias funções fisiológicas, como a produção da mucosa gástrica, regulação do fluxo sanguíneo. A COX-1 é de suma importância para processos fisiológicos homeostásicos. Pela ação dessa enzima, são promovendo a proteção da mesma, vez que reduz a secreção de ácido clorídrico e aumenta a produção do muco rico em bicarbonato, para assim regular a acidez gástrica. A COX-1 também promove a produção do tromboxano A2, que é uma substância pró-agregante. A agregação plaquetária é controlada e é de suma importância para a vida e faz parte da primeira etapa do processo de hemostasia, controlando processos hemorrágicos. Também a produção de prostaglandina vasodilatadoras, que atuam em nível renal, aumentando a taxa filtração glomerular, pelo aumento do fluxo sanguíneo dos rins a níveis normais, né? E vocês podem, nesse momento, estar pensando, qual o sentido de inibir uma enzima que me dê diversos processos necessários para uma estasia? Bom, essa pergunta tem todo sentido. E vamos ver aqui a seguir que alguns AINES não inibem essa enzima para assim manter as suas condições fisiológicas. A COX-2, a maior parte dela é induzida, ou seja, não está constitutivamente presente no nosso organismo, ela é produzida frente a um estímulo, diferentemente da COX-1, a COX-2 é induzida em resposta a estímulo inflamatório. Os inibidores da COX-2 foram desenvolvidos especificamente nessa isoforma, visando reduzir a inflamação e a dor, sem causar tantos efeitos adversos no gastrointestinal. No entanto, alguns desses inibidores foram associados a preocupações cardiovasculares e o uso de inibidores da COX-2 deve ser cuidadosamente avaliado em termos de risco e benefício. Então, aí está bem explicadinho que a COX-1 ela é constitutiva, que ela está dentro do organismo, ela tem uma produção de taxa glomerular, ela tem uma perfusão nos rins, ela tem agregação plaquetária, a COX-2 ela é induzível, ela precisa de estímulo, ela é antiagregante vasodilatação, causa perfusão renal, atividade trombótica aumentada pode causar IAM, angina estável, AVC-ICM e morte súbita, né? Isso é com os efeitos dos anti-inflamatórios. Próximo slide.
Bom, esse slide aí fala sobre a classificação do AINES, né? O primeiro coluna é os AINES não seletivos, da COX-1, COX-2, eles devem ser usados com moderação devido aos efeitos colaterais. A segunda coluna do meio, né, é parcialmente seletivo, COX-1 e COX-2, quer dizer que esse medicamento tem preferência por inibir uma dessas isoformas, mas pode enfrentar ambas em diferentes graus. E a última coluna, que é altamente seletiva COX-2, são aqueles que inibem a COX-1, com isso a função protetora gástrica não é afetada, né? Exemplos de não seletivo, aspirina, ibuprofeno, naproxeno, cetropofeno, piroxicam e tenoxicam. O COX-2 minimiza o lidomeloxicam e o altamente seletivo, os coxib, né, que usualmente no hospital faz muito tempo que eu não vejo o uso, mas que usava, são os paracoxib, que ficava até guardado em gaveta de psicotrópico, né, por ser altamente perigoso, né, o uso dele. Próximo slide. Então, como eu falei, né, os AINES, para ser considerado AINES, ele tem que ter uma ação analgética, antipirética e anti-inflamatória. Porém, existem, próximo slide, porém, o AS, a dipirona e o paracetamol, eles têm apenas, ele não tem efeitos anti-inflamatórios, né? Então, alguns autores, tá? É uma versão, porque uns defendem que não são e outros classificam como anti-inflamatório atípico, né? O AS, a dipirona e o paracetamol. Próximo slide. Então, aquela coluna lá dos não seletivos, eu vou falar de três, né, mais usados dentro dos hospitais. Vamos falar sobre o AS, né, que é usado, aspirina, né, ele é não seletivo para COX-2 e COX-1, ele inibe a atividade COX-1 e COX-2, resulta na redução da prostaglandina, interfere na função, na função plaquetária, interfere na formação do tromboxano A2, isso torna eficaz na prevenção de coágulo sanguíneo e em doses baixas para reduzir eventos cardiovasculares, mas tem efeito colateral, como irritação gástrica e aumento de risco de sangramento. Vamos falar sobre ibuprofeno também, que tem muito em hospital, é usado bastante, né? Ele age bloqueando a COX, né? Age por volta de 30 minutos, tem duração de cerca de 4 a 6 horas. A contraindicação dele é ulcerapéptica em atividades. O segundo que a gente vai falar é o tenoxicam, que é conhecido, né, como tilatil, né, anti-inflamatório, acho que é o mais usado dentro do hospital, que é o tilatil, né. Ele inibe a agregação plaquetária, pode ter reação de pele, purido, exantema, roxo, pode ter efeitos gastrointestinal, úlceras e melenas. Então, ele é não seletivo para COX-2 e COX-1. Então, ele pode ter tantos efeitos da COX-1 como COX-2. Ele pode ter tanto problema de... Ele não vai ter tanto, porque a afinidade dele é mais para COX-1 do que para COX-2. Quando eu falei lá sobre isso, é porque ele pode ter afinidade mais para um, menos para outro, mas ele é mais COX-1, ele pode ter mais reação em relação a úlceras, né, a
efeitos gastrointestinais do que o efeito de agregação plaquetária, que ele, ele é o contrário, ele já inibe, né, a agregação plaquetária. Próximo slide. Parcialmente seletivo COX-2 e 1, né? Tem o nimesulida e o meloxicam. E o nimesulida, né? Mas o que a gente vê muito, né? Em Maritônia? prescrições, ele inibe preferencialmente a COX-2 com atividade mínima contra a COX-1. Como ele age nas duas COX, 2 e 1, ele é contraindicado em paciente com úlcera péptica em fase ativa. Maritônia? Em Maritônia? hemorragia Maritônia? gastrointestinal com distúrbio Maritônia? de coágulo, Maritônia tá cortando. são grave, insuficiência cardíaca. Próxima slide. Maritônia? Tá me escutando? Próximo slide, Alexandre. Oi, Tá me escutando? Tá Alexandra. cortando muito. Oi, Alexandra. Tá me ouvindo? Oi. Uai, tô te escutando. Tá cortando? Tá cortando Aí eu tirei o muito, fone. vai. Eu acho que pode ter Ah, sido o fone. pode ser, pode Mas ser. Porque melhorou agora? agora melhorou. Ah, tá. Vou falar sem fone. Talvez seja Então, melhor, que tava cortando muito. Era pode ser o nesse aqui que fone. você tava nesse aqui, mas cortou tanto que eu não consegui escutar direito. Ah, tá. Então, vou repetir, né? A gente está falando sobre os parcialmente seletivos, COX-2 e COX-1, né? Então, a gente é, deu exemplo aqui, nimesulida, meloxicam, e eu falei um pouco sobre o nimesulida, porque é mais usado que o meloxicam, não que ele tem uso hospitalar, né? Mas em alguns hospitais é usado, né? Inibe preferencialmente a COX-2 e com atividade mínima contra a COX-1. Ele age sobre as duas COX, né? Ele é contraindicado tanto nos efeitos de COX-1 como COX-2, em úlcera péptica, em fase ativa, hemorragia gastrointestinal e nos distúrbios de coagulação. Deve-se evitar, né? Quem tem insuficiência cardíaca, insuficiência renal e hepática. Hepática, não que a COX ela atua sobre o fígado. Ela não tem estudos falando que a COX, tanto um como dois, ela atua no fígado, ela não atua, mas ela pode ter alguns efeitos hepáticos pelo nimesulida. Próximo slide. Altamente seletivo, é o paracoxib, né? Paracoxib são propensas a desenvolver hipertensão arterial sistêmica, trombose, arteriosclerose, tem um risco muito grande de ter esse arterioscleroma, essa trombose, e o paracoxib mais usado dentro do meio hospitalar era o paracoxib, né? Que é o paroxib, que é injetável, é endovenoso, e no meu setor faz tempo que a gente não usa, né?
e não vê usando, mas usava muito raramente devido realmente ao efeito dele, e ele não era um psicotrópico, mas era guardado na gaveta de psicotrópico, por ser tão perigoso quanto, tá? Próximo slide. Bom, a gente vai estar falando sobre os opioides, né, que é analgésico do sistema nervoso central, é um psicoativo, né? O mais conhecido é a morfina, codeína e o tramadol. Opioide é utilizado para denominar várias substâncias derivadas da papoula de ópio e suas variações sintéticas e semissintéticas, né? Porque o ópio, numa época, foi tão importante que o homem falou, isso é interessante, vamos tentar imitar, né? E conseguiu fazer os ópios sintéticos e os semissintéticos. Os opioides têm uso médico como analgésico, são escritos, os primeiros escritos do ópio são de Teosfrasto, que é desde a época do século III antes de Cristo. A papaver, né, que é o ópio, né, era usado pelas elites para fins medicinais, sendo considerado um medicamento mágico, né? Foi primeiramente encontrado na tumba de Chá, do Egito, e datado no século XV a.C. Nas papilas cobertas por herbes, o ópio era componente básico de 700 remédios e usado para acalmar criança. O ópio é uma denominação de origem grega, que significa suco. Na Bíblia, ele é citado como água de fel, né? Está em Jeremias 8, versículo 14, Jeremias 9, versículo 15. Mas foi os romanos que a propriedade analgésica ficou conhecida por volta do século V depois de Cristo. Em 1700, John Jones, um médico de Londres, publicou um livro, o primeiro livro, né, que provavelmente é o primeiro, né, sobre o ópio. No livro, o autor ele até alertava sobre os riscos de emprego excessivo do ópio, né, sobre as drogas opioides. De 1830 a 1860, a droga passou a ser um problema médico e social devido à estatística de mortabilidade. No século XVII, ele tornou comum o hábito de fumar ópio na China. Na segunda metade do século XVIII, a China virou o maior produtor e exportador de ópio. No século XX, ela foi amplamente discutida, o seu uso recreativo e o abuso de ópio tornaram assim problemas globais, culminando na proibição internacional em convenção como Genebra em 1925. Hoje, apesar de seu uso controlado na medicina, o ópio continua sendo associado a desafios relacionados aos vícios e ao tráfico de drogas. Próximo slide. A papoula, né? Então, a flor de papoula. É uma planta que pertence ao gênero Papaver. Ela é conhecida por suas flores vibrantes, pela produção de semente, que são usadas na culinária e na produção de óleo. Ela existe espécie de papoula, mas a Papaver somnífero é conhecida por ser a fonte da papoula utilizada na produção do ópio. Próximo slide. O ópio formado por substância alcaloide, substância de caráter básico, principalmente de nitrogênio. Próximo slide. Esse daqui são os receptores de opioide. Eu coloquei 6 classes distintas, e na verdade são 4, tá?
Receptores de opioides são proteínas localizadas na superfície da célula, estão envolvidas na resposta do sistema nervoso central, além de desempenhar papéis e outros processos fisiológicos. São quatro os principais tipos de receptores, esse é mu, delta, o kappa, né? Mu, kappa, delta e ORL1. A gente vai falar mais do mu, que ele é responsável principalmente pelos efeitos analgésicos do ópio, também são associados a efeitos como euforia, depressão respiratória e dependência. Esses receptores são ativados por substâncias naturais, como as endorfinas, produzida pelo corpo, e também por substâncias exógenas, como como os opiáceos, né? A ativação dos receptores opioides leva a modificação na transmissão de sinais do sistema nervoso central, resultando em efeito analgésico e outros efeitos colaterais associados ao uso desses opioides. Próximo slide. Bom, mecanismo de ação celular, inibição neuronal, né? O que acontece? O mecanismo de ação dos opioides em nível celular, ele envolve a interação dessa substância com o receptor opioide presente na superfície da célula, especialmente no sistema nervoso central. Detalhando esse processo, ocorre a ativação dos receptores opioides. Os opioides se ligam ao receptor presente nas membranas, principalmente o mu, né? Vai inibir o adenilato gliciclase, né? Ativação dos receptores opioide inibe esse adenilato ciclase, que é uma enzima envolvida nessa produção do AMP cíclico, né? Que é essa CAMP que está aí. A redução do CAMP leva a uma síntese de efeitos celulares, abertura do canais de potássio e fechamento desses canais de cálcio faz com que a redução do CAMP leve a uma abertura de canais de potássio e o fechamento de canais de cálcio na membrana celular neural. Essa hiperpolarização da membrana, que é o aumento do cálcio e diminuição do potássio, vai resultar na hiperpolarização da membrana neural, dificultando a transmissão desse sinal nervoso. A inibição da liberação de neurotransmissores e a hiperpolarização da membrana celular inibe a liberação de neurotransmissores excitatórios, como a substância P, né? Isso faz com que a redução da transmissão do sinal de dor ao longo do neurônio. Então, não tem essa transmissão, ocorre uma redução nesse potencial de ação onde há o estímulo. Próximo slide. Bom, a aplicação do opioide, né? Antigamente, né? Usava ele como antitussígeno, né? A codeína, levoproxifeno, dextrometorfano, em doses menores que analgésico, intensifica o efeito analgésico. Tratamento de dependência ainda é usado no hospital, a metadona, né? Principalmente com um paciente que tem dependência de drogas em UTI, né? Como fentanil, é usada a metadona é, é, tirar esse efeito de alucinação, tá? A intoxicação por opioide geralmente são antagonistas, né? A naloxona pode estar causando depressão respiratória, meiose e coma. Loperamida, que é usado ainda pouco, mas é usado como antidiarreico, e intoxicação por envenenamento à pomofina. Próximo.
os efeitos adversos, né? Efeitos adversos desses ópios. Não, é, efeitos adversos desse ópios. Só um pouquinho, Alexandre. Pode ocorrer a constipação, efeitos adversos do sistema nervoso central, pode ocorrer a sedação, ansiedade, depressão de reflexo de tosse, miose, náusea e vômito. Pode ocorrer depressão respiratória, tanto é que não se pode usar dois ópios, tá? Se passar morfina, não se passa tramadol, opioide fraco, lembra disso, gente, pelo amor de Deus. É, pode dar roche cutâneo, pode dar efeitos na pele, né, como exantema, e pode ter alguns efeitos cardíacos também. Próximo. Bom, os ópios, né, são conhecidos como causam dependências, né, tanto física como psicológica. Então, por isso que a gente chega lá e fala assim, o paciente está querendo, não está com dor, não tem fisionomia de dor, mas está pedindo morfina o tempo todo, tá pedindo, causa uma dependência física e psicológica principalmente do desejo mórbido, né, pela droga. Tem gente que principalmente, eu não, assim, dá para ver isso mais em pessoas que têm um caráter é, social, né? Em uso principalmente de outras drogas fora do hospital. Esse é um paciente que o ópio, ele parece que é um paciente que já vem com essa vontade de usar essa droga, né? Causa dependência física relacionada à tolerância e muitas vezes tem a síndrome de abstinência, né? O paciente, quando ele usa por muito tempo, quando você tira, ele tem é, alguns sintomas pela retirada dessas drogas. Próximo. Antidepressivos e anticonvulsivantes para dor. Bom, os antidepressivos, né? Está vendo a estatística que fala que 5% dos brasileiros sofrem depressão, 9% de ansiedade. E 4% da população mundial tem depressão. Mas, com a pandemia, houve um aumento de 17% do aumento das vendas de antidepressivos. O uso de antidepressivo e anticonvulsivante para o tratamento da dor tem uma história significativa. Inicialmente, o antidepressivo tricíclico, como a amitriptilina, foram usados para aliviar a dor crônica devido a propriedades analgésicas. Posteriormente, né, os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, como a fluoxetina, também mostraram eficácia no controle da dor. Quanto aos anticonvulsivantes, medicamentos como a gabapentina, pregabalina foram inicialmente desenvolvidos para tratar convulsões, mas foram posteriormente reconhecidos pelo seu papel no tratamento de dor de neuropatias e outras formas de dor neuropáticas. Esse medicamento atua em diferentes vias neurológicas, proporcionando alívio para uma variedade de condições dolorosas, incluindo a neuropatia periférica, a fibromialgia e dores crônicas. No entanto, é importante ressaltar que o uso desse medicamento para a dor deve ser cuidadosamente monitorado por profissionais da saúde devido aos seus efeitos colaterais e interações medicamentosas.
Próximo slide. Bom, cada vez mais usados, os antidepressivos tricíclicos envolvem a modulação dos sinais do sistema nervoso central. Aumenta os níveis de neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina, que empenham papel na modulação da dor. Além dos canais de sódio nos nervos periféricos, diminuindo a transmissão de sinais de dor. Essa ação direta dos canais iônicos contribui para o efeito analgésicos desses antidepressivos. Próximo slide. Aqui é o mecanismo de ação, né? Ele havendo um bloqueio de recaptação de aminas, que é a noradrenalina e serotonina, pelas terminações nervosas, através da competição pelo sítio de ligação da proteína portadora. Essa SHT aí é a de serotonina e a noradrenalina, que é essa daí, a noradrenalina. Próximo. Bom, aí são exemplos, né, de antidepressivo tricíclico, né, o mais usado desse daí é a amitriptilina, dessa classe aí. Seus efeitos analgésicos, ele vai correr através de vários mecanismos, né, inibição da recaptação de neurotransmissor, bloqueio de canais de cálcio, ação de receptores muscarínico e histamínico, como que a gente viu lá na anterior, a gente viu o receptor muscarínico e histamínico também. Geralmente são prescritas doses baixas para o tratamento dessa dor, do que tratar a depressão em si. A metriptilina, né, pode ser usado em ter dor neuropática, principalmente quando há queixa de queimação. Paciente diabético com muita queimação no pé, é usado a metriptilina. Ele é contraindicado se o paciente tiver glaucoma ou arritmia cardíacas. Então, desse daí, o mais usado é a metriptilina. Próximo slide. Bom, aí são os efeitos adversos, né? Ganho de peso, sonolência, visão turva, tontura, boca seca, hipotensão e constipação. São os principais efeitos adversos desse antidepressivo tricíclico. Próximo slide. Bom, os antidepressivos duais, né? Desses daí, o mais conhecido é duloxetina, né? Que é mais usada para inibir a recaptação de serotonina e noradrenalina de maneiras igualitárias. Raramente é, raramente tem efeitos adversos essa medicação. Próximo slide. Bom, esses são os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. São muito conhecidos, né? Tanto citalopram, escitalopram, a fluoxetina, paroxina, fluvoxaminas, são conhecidas, né? Próximo slide. Mecanismo, né, do inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Ela atua inibindo a recaptação da serotonina, da norepinefrina nos terminais nervosos, aumentando a quantidade dos neurotransmissores disponíveis. Ó, a quantidade de serotonina aí, ó, 5-HT, 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 5-HT. Então, tem bastante neurotransmissor, né? Disponível
havendo a disponibilidade para sinapses aumentada, né? Agindo impedindo a retirada da serotonina na fenda sináptica, o local onde esses neurotransmissores ele costumam agir. Desse modo, a serotonina permanece disponível por mais tempo, causando melhora no humor do paciente também. Próximo, efeitos adversos. Os efeitos adversos dos antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina são sintomas gastrointestinais, náuseas e vômitos, disfunções sexuais, né, diminuição do libido, dificuldade para atingir orgasmo, anorgasmia, impotência sexual, insônia, nervosismo, ansiedade, cefaleia, hiponatremia, indução do quadro maníaco, síndrome serotonérgica, hipertermia, problemas cardiovasculares, rigidez muscular, administração de SRSS e MAUS, por exemplo. Próximo. Bom, como a gente falou no slide anterior, ele pode causar síndromes serotonérgicas, né, devido ao excesso de serotonina, né? Ele pode causar tudo isso, gente, confusão, desorientação, agitação, irritabilidade, coma, ansiedade, hipomania, letargia, confusão, insônia, alucinação, tontura, mioclônus, hiperreflexia, rigidez muscular, tremor, ataxia, descoordenação, arrepio, nistagmo, sinal de Babinski, hipertermia, diaforese, que é um tipo de sudorese, tá? Só do sistema nervoso central, relacionada mais ao sistema nervoso central, taquicardia, sinusal, hipertensão, taquipneia, dilatação de pupilas, pupilas não reativas, rubor facial, hipotensão, diarreia, cãibra abdominal e salivação. Só isso. Próximo slide, né? Um pouquinho ainda sobre a síndrome serotonérgica, né? É, 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 Isso tudo é uma condição grave, né? Que pode ocorrer com resultado de medicação, né? Que afeta o nível de serotonina no cérebro. Então, cada vez mais usados, né? Os antidepressivos. Então, quando a gente vê essa síndrome serotonérgica, a gente vê o tanto de reação que dá, e a gente está falando de dor, mas a gente falou tanto que de medicação que são conhecidas, né, como o citalopram, sertralina, fluoxetina, né, tanto que são conhecidos, são usados esses antidepressivos, né, cada vez mais usados. Isso também é preocupante, né? Mas a gente está falando no caso agora da dor, mas a realidade é que essas medicações elas não são usadas só na dor. Lembrando que para dor a dose é muito menor do que para depressão. Então, assim, ela tem muito menos efeito colateral usando para dor do que para como antidepressivo, tá? Os anticonvulsivantes, né? São especialmente em condições, são usados especialmente em condições de neuralgia do trigêmeo ou neuropatia periférica. Então, aí há um bloqueio de canais de sódio e cálcio, tá? Um aumento dos neurotransmissores de Kaubergia, da GABA,
né? E a redução de neurotransmissão glutanérgicas. Pode passar. Tá, o mecanismo é redução, eu já falo, inibição, ocorre uma inibição da excitação do neurônio pós-sináptico. Então, tem o pré-sináptico e o sináptico. Então, vai ocorrer a você vai, leva né, a sinapse. Ele sai do primeiro neurônio para o segundo neurônio, como a gente viu na aula anterior, só que ele vai ocorrer essa inibição da excitação do neurônio pós-sináptico. Então, o bloqueio não vai ser no primeiro, vai ser lá no segundo, bloqueio de canal de cálcio, aumento da neurotransmissão GABA enérgica e a redução dos neurotransmissores glutapérgicos, né? Exemplo deles são a carbamazepina, lamotrigina, bergabalina, gabapentina, oxicarbazepina. Próximo, tá. Dos anticonvulsivantes, né? Os mais conhecidos é a pregabalina, a gabapentina, topiromato, a carbamazepina, a fenitoína se usava muito antigamente, hoje a fenitoína já não é tão usada mais. A pregabalina é um medicamento frequentemente utilizado no tratamento da dor, especialmente da dor neuropática. Sua eficácia se deve à capacidade de modular a atividade nervosa, reduzindo a liberação de neurotransmissores excitadores do sistema nervoso central. A pregabalina é um análogo do ácido gama butírico, né, GABA, atuando na ligação de canais de cálcio, reduzindo a entrada de cálcio na terminação nervosa e diminuindo a liberação de neurotransmissores excitatórios, como o glutamato. Dessa forma, ela ajuda a estabilizar a atividade neural e a modular a percepção de dor. A carbamazepina, ela é especialmente usada na neuralgia do trigêmeo. Seu mecanismo de ação está relacionado à estabilização do canais de sódio também nas membranas neurais, que reduz a estabilidade neural e pode ter interação medicamentosa com a varfarina, que é um anticoagulante, álcool, sedativos e ISRS. O topiromato é uma medicação anticonvulsivante, né? Ele é usado no tratamento da enxaqueca. Sobre topiromato, eu quero relatar a minha experiência como paciente. Eu cheguei a usar, fui numa médica, quem me passou foi não foi um neurologista, foi a médica, uma endocrinologista que passou devido a umas dores constantes que eu tinha de dor de cabeça. Então ela foi e eu comecei a tomar esse topiramato. Aí eu acho que tinha cerca de mais ou menos uns 10 dias usando topiramato. Eu fui um dentista na época que eu morava ainda em Valparaíso, né? Que hoje eu moro em Curitiba. E eu estava usando esse topiramato. Fui um dentista em Lusiana, morando em Valparaíso. Eu não sabia voltar para casa. É, ele tinha essa reação. Eu fui na igreja, sozinha também, fui sair da igreja, não sabia voltar para casa. Então, essa medicação em mim, o senso de localização, eu perdia totalmente o senso de localização. Muitas vezes, as duas vezes, né, quem me ajudou foi o celular, né, a palavra casa no Maps e ir embora. Mas o que me fez parar de tomar o topiramato, sabe, começar a investigar a causa da dor, que depois descobriu que estava com alto nível ai meu Deus, fugiu o nome, de umas substâncias, né, que devido à síndrome metabólica que eu estava tendo. Então, foi um efeito colateral bem desagradável, né? E
esse topiramato também, ele é indicado por, além da dor, né? Além de anticonvulsivante, ele é usado para também quem tem bipolar, né? Tem pessoas que fazem tratamento de bipolaridade, ele é tratado com topiramato também. A gabapentina é muito usado, principalmente lá onde eu trabalho, é usado muito em pacientes ortopédicos, né? O mecanismo de ação, ela não é bem conhecido da gabapentina, ou seja, não é bem compreendido, mas acredita que ele modula a atividade nervosa ao interagir com os canais de cálcio, resultando na redução da liberação de neurotransmissores excitatórios, né? A fenitoína e os valproico não são tão utilizados, então eu não vou falar sobre eles. Próximo slide. Bom, agradeço a atenção de todos, né, nessa jornada da fisiopatologia e farmacologia da dor, né, que foi a primeira aula sobre fisiopatologia e a de hoje da farmacologia da dor, né? Próximo slide. Que o conhecimento compartilhado, né, nosso, né, a gente possa compartilhar, fortalecer nossas práticas de enfermagem, tornar a gente um agente de alívio e conforto junto aos pacientes, para que juntos avançamos nessa missão de proporcionar o bem-estar aos nossos pacientes. Obrigada pela dedicação e compreendimento de cada um por estar aqui, né? Sei que está todo mundo cansado, trabalhou, teve um dia cansativo de 12 horas dentro do hospital. Que a ciência continue iluminando o nosso caminho na busca de excelência dos cuidados da enfermagem. Quero agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a Alexandra, né, pela parceria de sempre, nos momentos das aulas, estar junto, né, Alexandra?